Bom dia, pessoal, irmãos aqui na IP Barra e pela internet. Abra aí o seu aplicativo, o seu telefone, o seu aplicativo da Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 1. Nós vamos meditar hoje nos versos de 1 a 3 do livro de Hebreus. O texto diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Senhor, nós aqui diante da tua palavra, humildemente, declaramos a nossa incapacidade, por nossos próprios méritos, de nos dirigirmos à tua santa presença. Nós só estamos aqui pelos méritos de Cristo, pelo perdão dos pecados, e pedimos, Senhor, que tu ilumines o nosso entendimento, a tua palavra, os nossos corações sejam aquecidos e transformados mais uma vez nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em uma entrevista há algum tempo, um teólogo que nós usamos muito aqui na nossa EBD, nos nossos estudos, chamado R. Sproul, faleceu tem uns 2, 3 anos, perguntado sobre que livro ele levaria se ele fosse ficar perdido numa ilha deserta para o resto da vida. E ele respondeu, obviamente, eu levaria a Bíblia. Muito bem. Se você não pudesse levar a Bíblia toda, tivesse que escolher um livro da Bíblia, ele respondeu, eu levaria o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, alguns estudiosos classificam como o 5º evangelho, porque os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam aquilo que Jesus, a experiência, a vida de Jesus aqui, enquanto esteve aqui. E o texto de Hebreus nos conta, nos revela o ministério de Jesus após a sua ascensão. O que aconteceu depois? O que acontece até hoje? Qual é o ministério dele hoje? Então, o texto de Hebreus nos revela isso. E esse texto, ele começa diferente da forma como quase todas as cartas do Novo Testamento começam. Em geral, os escritores começam, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou Pedro, servo do Senhor Jesus Cristo, ou Tiago, irmão do Senhor. Então, por aí vai, eles se identificam. O texto, o escritor de Hebreus, ele não se identifica. Ele é um autor desconhecido. Muita especulação houve na história da igreja, muitos nomes foram pensados, imaginados, especulados, estudados, tentados, mas não há um consenso e não se sabe quem escreveu o texto de Hebreus. E ele não se preocupou com isso. O que se percebe nesse texto é que ele era um profundo conhecedor do grego. O texto, no original, traz um grego mais refinado, inclusive, que os textos em grego do apóstolo Paulo, que ele tinha tido experiências e conhecimento com os apóstolos, e ele escreve essa carta para cristãos oriundos do judaísmo. Então, hebreus que vieram, se converteram ao cristianismo, após ouvirem a pregação da palavra, se converteram ao cristianismo e abandonaram o judaísmo e vieram fazer parte da igreja nova que surgia. Entretanto, esses hebreus provavelmente era uma comunidade pequena, uma igreja
em casa, como se fosse uma célula, talvez umas 15, 20 pessoas, ou algumas células, então não se tratava de uma igreja grande. E esses hebreus vinham, então, do judaísmo e estavam passando por um momento muito difícil na experiência deles. Muita perseguição eles passavam, perseguição oriunda não só dos romanos, mas também dos judeus, de onde eles haviam saído. Então, aqueles próprios judeus irmãos os denunciavam aos romanos, e eles então eram perseguidos, perdiam suas casas, muitos eram mortos, e isso levou vários deles a considerar retornar ao judaísmo. Eles se sentiam perseguidos, desanimados, e enfrentavam ali um cenário no qual eles viviam mais ou menos essa carta entre 64, antes do ano 70. Então, no ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. Antes disso, o templo estava lá, naquele monte lá em Jerusalém, onde hoje tem aquela mesquita dourada. O templo existia, havia o sumo sacerdote, os sacrifícios eram feitos, as festas judaicas eram feitas. Então, eles haviam saído de uma religião pomposa, festeira, cheia de rituais e sacrifícios, para seguir a um pobre carpinteiro de Nazaré, que havia sido morto, de quem eles ouviram a pregação e que ele ressuscitou e que ele voltaria. Mas 30 anos tinham passado e ele não havia voltado ainda. Então, aquela religião simples que estava iniciando, comparada com a antiga religião e tudo que eles perderam, os fazia sentir tentados a voltar para o judaísmo. Então, o autor de Hebreus escreve essa carta para combater esse movimento e para mostrar a superioridade de Cristo a tudo aquilo que se relacionava e se relaciona ao judaísmo de onde eles vinham. Que tudo que o judaísmo significou se cumpriu em Cristo. Ele escreve a carta de Hebreus para mostrar que tudo que era predito, esperado, anunciado, prometido no judaísmo e celebrado nas festas e representado nos sacrifícios, tudo aquilo havia se cumprido em Cristo, que, portanto, Cristo era superior a tudo aquilo que eles viveram, toda aquela pompa, toda aquela riqueza de um templo. Cristo era superior a tudo aquilo. Esse é o tema da carta de Hebreus. Então, vejam só, ele está escrevendo a pessoas que conheciam profundamente o Antigo Testamento, porque vinham do judaísmo. Portanto, ao longo do texto de Hebreus, ele se refere muito ao Antigo Testamento. E é uma carta fundamental para nós compreendermos o Antigo Testamento. Então, a forma de nós lermos o Antigo Testamento é através do filtro do Novo Testamento. E o livro de Hebreus é uma ferramenta fantástica para esse tipo de análise. Mas o nosso foco hoje, aqui está nesses primeiros 3 versículos. Ao longo do texto de Hebreus, ele vai mostrar, ele vai se referir àqueles grandes heróis do judaísmo, Moisés, Arão, Josué. Depois, no capítulo 11 de Hebreus, ele faz a lista dos heróis da fé, e ele vai mostrar que Jesus é maior que todos. E ele vai fundamentar isso. Então, o texto de Hebreus tem essa riqueza, e o autor, inspirado pelo Espírito Santo, inicia a carta com essa mensagem direta, profunda, sem rodeios, porque o tema é urgente. Ele estava diante de pessoas que estavam considerando abandonar, negar a sua fé. Ele estava diante de um possível cenário de apostasia ali naquela comunidade, que ele conhecia muito bem, é o que nós podemos aprender do texto de Hebreus mais à frente. Então, talvez
aqui nesses primeiros versículos, seja o único lugar na Escritura onde, com tanta densidade, o texto nos mostre as maravilhas, a grandeza e a estranheza e até incompreensão da obra do nosso Salvador. Então vamos lá para o nosso texto. Ele inicia aqui destacando que Deus falou. Deus, tendo outrora falado, de muitas vezes, de muitas maneiras. Deus sempre falou. Deus sempre foi atrás do homem. Desde a queda, Deus foi atrás do homem. Deus puxa a conversa com o homem. Deus falou de muitas maneiras. Deus falou através da boca de uma mula. Deus falou através dos profetas. Deus escreveu sua mensagem em pedras para Moisés. Deus falou com Moisés. Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, através dos profetas aos pais. Mas ele vai destacar aqui que todas essas formas eram incompletas, imperfeitas. Porque nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho. E ele então apresenta algumas qualificações do Filho. 7 qualificações. Primeiro, ele diz aqui, ele é herdeiro de todas as coisas. Está aí no texto. Constituiu herdeiro de todas as coisas. Segundo, ele, pelo qual fez o universo. E a palavra no grego é cosmos. Criou o cosmos. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele fez a purificação dos pecados e ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, 7 coisas que ele fala aqui sobre o nosso Senhor, 7 verdades gloriosas, mas eu gostaria de chamar a atenção a vocês um fato interessantíssimo aqui nesse texto, porque quando o nosso Senhor esteve aqui na terra, ele fez muitas coisas. Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele multiplicou pães e peixes, ele ensinou, ele andou sobre as águas, ele fez coisas maravilhosas enquanto esteve aqui na terra. Mas o autor de Hebreus, ele só destaca uma coisa que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. Nessas 7 verdades, qualificações do nosso Senhor, ele descreve o Filho eterno de Deus em toda a sua glória, com todo o seu poder, como um com o Pai, a expressão exata do ser de Deus, caráter, mas ele destaca uma única coisa que Jesus fez aqui, ele não fala de nenhum dos outros milagres, que é, ele fez a purificação dos pecados. É a única atividade, realização que ele destaca nesse texto. Deve haver algum motivo, porque os outros todos que ele fala aqui se referem a Jesus na sua glória. Ele como Criador, ele como herdeiro, ele como resplendor da glória, ele como expressão exata do Pai, e ele assentado à direita do Pai nas alturas. Jesus na glória, mas Jesus na terra fez a purificação dos pecados. Por quê? Há um motivo para isso. Por que destacar apenas esse evento na vida de Cristo aqui? Ele destaca a purificação que Jesus fez na cruz. Então, 2 motivos nós podemos observar aqui desse texto para responder a pergunta por que, então, ele destaca unicamente a purificação dos pecados. Primeiro é porque nós vemos aqui no contexto imediato do texto que, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o Senhor foi exaltado para se sentar à direita do Pai nas alturas, porque
ele fez a purificação dos pecados. E nós podemos ver isso lá em Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz, no capítulo 2, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, porque ele se humilhou até a morte, morte de cruz, o Pai o exaltou. Nós tiramos isso do texto. Mas ainda tem um segundo motivo, que a mim parece mais importante do que simplesmente a análise textual. Vamos ver aqui o que ele destaca quando nós pensamos em purificação. Ele não, repetindo, qual foi o propósito da vinda de Cristo? Ele não veio apenas para ensinar, ele não veio apenas para ser um exemplo de moral e de vida, para que nós o imitemos. Ele não veio apenas para ser um mestre, ou um profeta, ou um sábio, ou um político revolucionário. Ele não veio para isso. Ele veio com uma missão. É isso que o texto de Hebreus nos fala. Ele estava na glória, ele veio para a terra com uma missão principal e retornou para a glória. E essa missão principal foi morrer. Ele veio para morrer. Ele deixou a glória com o propósito de morrer. Por isso é que ele destaca aqui a única atividade, a única realização dele nesse texto, sendo a purificação dos pecados. Ele veio para morrer. Essa foi a missão. O Filho da glória, a glória do Pai, a expressão exata do Pai, Senhor, Criador e sustentador da vida, veio com o propósito de morrer. Por isso ele destaca. Ele se tornou, o texto de Hebreus diz mais à frente, que ele se tornou um pouco menor que os anjos. Capítulo 2 de Hebreus diz, vimos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Ele se fez um pouco menor que os anjos, ele se fez um de nós, com o propósito de morrer. Por isso, ele destaca isso. Foi um propósito deliberado, foi o objetivo da vinda dele, não foi um plano alternativo, não foi uma opção, foi a única opção. Era o único jeito para resolver um problema muito grave, o problema mais grave da humanidade. Ele veio para morrer. Esse é o evento crucial, literalmente, da vinda do nosso Senhor. Por isso, o escritor de Hebreus destaca como essa sendo a única atividade dele aqui no seu período aqui na Terra. Então, eu te convido agora a vir comigo para aquele momento lá na cruz, que estava acontecendo lá, naquele momento muito estranho, lá no Monte Calvário, para ver se nós conseguimos captar um pouco da estranheza e das maravilhas daquele evento. Então vamos lá. No Calvário, vemos 3 cruzes. No meio daquelas 3 cruzes, tem uma cruz e vemos ali um homem. Se eu perguntar para você, friamente, o que você vê ali? Um homem pregado no madeiro. Verdade. Um homem pregado no madeiro. Ele era um homem. Um moribundo pregado no madeiro. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos aqui no texto que aquele moribundo pregado no madeiro era o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, o Criador de todas as coisas e sustentador do universo. Ali, naquela cruz, nu, pregado. Então, nós observamos ali algumas verdades. Primeira verdade que nós observamos, olhando para aquele homem, naquela cruz do meio, a impressão que nós temos é de
extrema pobreza. Extrema pobreza. Ali estava um homem que, enquanto viveu aqui no mundo, não teve um local onde descansar a cabeça. Ele nunca teve uma casa de sua propriedade, uma escritura com o nome dele. Não existe relato dele ter sido instruído por grandes mestres, frequentado as grandes escolas rabínicas. Um carpinteiro. Ele viveu sem nada, nunca possuiu nada. E ali, naquele momento, ainda estavam tirando dele a vida. Mas ali também, naquela cruz, naquela imagem de pobreza absoluta, está aquele que o texto nos revela que é herdeiro de todas as coisas. Um contraste impensável para o ser humano. Imaginar que ali, isso não poderia surgir da cabeça de nenhum homem. Ali, naquela cruz, extrema pobreza e herdeiro de todas as riquezas do cosmos. Habitando ali naquele mesmo homem pregado naquele madeiro. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Esse era aquele homem pregado naquela cruz do meio. Pobreza extrema, pobreza abjeta e todas as riquezas do universo concentrados ali naquela cruz. Mas a gente não vê só a pobreza. Olhando para aquele personagem, vemos extrema fragilidade e fraqueza. Ele havia sido preso, ele pareceu incapaz de reagir e de se defender. Ele não conseguiu carregar sozinho a cruz até o monte Gólgota, precisou de ajuda. Ele parece sem forças, sem resistência, sem capacidade de ação, pregado numa cruz. Fraqueza absoluta. Além da pobreza absoluta, fraqueza absoluta. Agora, quem é esse frágil que está pregado ali naquela cruz, sem reação, parecendo incapaz de se defender? Ele é aquele que o texto diz, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Outra contradição ali naquela cruz. Ele é, ao mesmo tempo, aquele personagem frágil, fraco, incapaz de se defender, e nele está todo o poder que sustenta todo o cosmos, habitando ali naquela cruz. E os invisíveis, seja em fragilidade. Quem é esse que o mundo debocha, pendurado numa cruz, sem reação? Com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz, como está registrado no Evangelho de Marcos. E ali está o Deus eterno. Ali está o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível. Aquele que hoje está na cidade celestial, na glória à direita da majestade. Naquela cruz, fraqueza e todo o poder do universo concentrado. Por que que isso teve que acontecer? Mas ainda olhando para essa cena e esse personagem, além da pobreza
e da fraqueza, nós vemos ali um homem em extrema vergonha e humilhação. Ele está ladeado por ladrões. O ambiente é de vergonha, cercado de 2 assaltantes, 2 malfeitores, e ele no meio. Humilhação pública. E lá está ele. Aquela cena, ser pregado no madeiro, uma cena e uma punição a qual nenhum cidadão romano estava sujeito, ele estava lá, porque aquela cena representava a suprema humilhação para um ser humano naquele momento, naquela região. O texto diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uma cena de maldição, de humilhação e de vergonha. Não havia nada mais vergonhoso do que isso. Ser executado daquela maneira, no meio de ladrões, em pobreza, em fraqueza, sem reação, humilhação, vergonha absoluta. Ainda assim, ali, o texto diz que ele é o resplendor da glória. Ele é para os pais aquilo que os raios são para o sol. Ele é o brilho visível do Pai. Ele é aquele que está sentado à direita da majestade. Santo, absolutamente santo. Justo, absolutamente justo. Luz absoluta. Nele não há trevas nenhuma. E ele está ali cercado de malfeitores em uma cena de humilhação, de vergonha. Mas não termina aí. Porque essa pobreza, essa fraqueza, essa humilhação ainda termina em morte. Finalmente ele morre. Morrendo naquele cenário está aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele falou isso. E ele está ali, morrendo. Então, meus irmãos, nós precisamos ter a dimensão adequada de quem é essa pessoa e quem era aquela pessoa bendita ali naquela cruz. Ele não era apenas um bom homem, ou, como disse antes, um profeta, um mestre, um exemplo. Ele era o homem e Deus. O paradoxo, a contradição presente na cruz. A pobreza, a fraqueza, a vergonha e a morte. A riqueza, o poder absoluto, a santidade absoluta e a vida eterna. O único que possui a imortalidade. Tudo isso presente naquela cruz. Você tem a dimensão daquela cruz, do que essa cena, do que aquele evento representa para a sua vida, para a minha vida. Mas o que ele estava fazendo ali naquela cruz? Passando por toda essa cena. O texto nos diz, ele estava fazendo a purificação dos pecados. Ele não estava simplesmente revelando ao mundo o amor de Deus. Também. Mas não era só isso. Ele não estava ali simplesmente para mostrar que Deus ama. Que se as pessoas entenderem que Deus as ama, elas vão ter seus problemas resolvidos. Elas vão viver melhor. Elas vão ter a sua autoestima trabalhada ao saber que Deus as ama. Isso acontece. Mas não poderia ser só isso. Se fosse só isso, o nosso problema não estaria resolvido, porque o nosso problema é muito mais profundo do que a nossa autoestima,
do que as nossas necessidades que nós pensamos que temos. O que estava ali acontecendo naquele Calvário é que Cristo estava fazendo alguma coisa. Ele não estava só comunicando, ele estava realizando algo. Ele não estava só anunciando, proclamando o amor de Deus para a humanidade. Ele não estava só anunciando que Deus existe e Deus ama. Ele estava purificando os pecados. E, mais uma vez, a gente precisa voltar um pouco no Antigo Testamento. Como eu falei para vocês, essa carta foi escrita para um público que vinha do judaísmo, portanto, conhecia profundamente o Antigo Testamento. Então, quando ele usa algumas palavras aqui no texto, aquelas pessoas imediatamente sabiam do que ele estava falando. Então, quando ele usa o termo purificação, aquelas pessoas voltavam para o Antigo Testamento e imaginavam, lembravam, e até mesmo as rituais que ainda aconteciam naquela época, que quando algum objeto do templo, do tabernáculo, era contaminado, tocado por algum pecador, aquele objeto precisaria ser purificado. E como eles purificavam aquele objeto? Eles matavam um animal e aspergiam o sangue desse animal sobre aquele objeto. Era como se você pegasse um talher de prata que fica enegrecido, que fica preto, e você passa ali aquele produto e ele volta a brilhar. É como aquele poder do rosa, né, que a gente usa para tirar mancha de roupa. Era mais ou menos essa imagem da purificação que eles traziam do Antigo Testamento com os objetos. Só que o nosso caso não é só tirar uma mancha da nossa superfície, o nosso caso é mais profundo. Porque o que está acontecendo ali é que ele estava purificando pecados. E pecado, meus irmãos, é o grande problema da humanidade. O grande problema da humanidade não é a pandemia da coronavírus, não é a fome, não é o desemprego, não é a desigualdade, não são as injustiças. A raiz do problema é o pecado. E esse precisava ser resolvido. Por isso é que ele não veio tratar de situações sérias, mas que não seriam o âmago do problema. Ele veio fazer purificação dos pecados. E o pecado nos esbofeteia. O pecado nos envergonha. O pecado nos chicoteia. Se você não passa por essa experiência, você precisa passar. Porque o pecado precisa te envergonhar. O pecado não é um conceito abstrato. O pecado não é algo que simplesmente nós cometemos. O pecado é o que nós somos nas nossas entranhas. Então, me permitam aqui contar uma experiência minha dessa semana. Várias de pecado durante a semana, mas essa foi interessante. Na quinta-feira tive reunião de oração aqui na igreja. Antes da reunião de oração, foi uma pessoa fazer um serviço na minha casa e num banheiro. E no primeiro furo que ele deu na parede, furou o cano de água. Então, eu fiquei extremamente aborrecido com aquilo. Falei, não tenho condições de ir para a reunião de oração, mas acabei vindo. Mas fiquei muito aborrecido. Ao mesmo tempo, enquanto ele simplesmente furava aquele tubo, que já foi consertado, desabava um prédio aqui em Rio das Pedras. Mas eu me percebi mais preocupado com o meu tubo do que com o desabamento do prédio. E algumas pessoas morreram. Gente, é pecado.
pecado precisa nos esbofetear. A gente precisa ter dimensão e conhecer o nosso coração para reconhecer que nós somos assim, cheios de mancha, contaminados, maculados. Essa é a nossa natureza. Por isso é que se Jesus tivesse simplesmente vindo para anunciar o amor de Deus, ou para ser um mestre e ensinar teologia, ou para falar de bondade, de como tratar os animais, os pobres, e como ser socialmente justo, não teria salvação para nós. Não haveria. Ele precisava realizar algo para que as nossas entranhas, para que o nosso pecado fosse derrotado. E o que ele fez foi a purificação dos pecados. E o que o escritor nos diz é que lá na cruz ele estava resolvendo o problema do pecado. Porque o pecado não é um problema só, são dois problemas. Primeiro, é um problema legal. O pecado nos coloca em uma situação jurídica de culpa diante de Deus. Culpa. E o segundo problema é que o pecado nos mancha, nos contamina. As nossas atitudes refletem o nosso pecado. Então, ao mesmo tempo, nós nos colocamos numa situação de culpa, com uma dívida impagável, e, como consequência, os nossos atos, o nosso comportamento, os nossos desejos, os nossos pensamentos são manchados pela presença desse mal. Esses dois problemas tinham que ser resolvidos. E lá na cruz, o Senhor estava resolvendo esses dois problemas. Por isso que ele não podia só estar ali proclamando o amor de Deus. Ele estava realizando a purificação dos pecados. Por isso é que o escritor de Hebreus destaca como único evento, como única atividade que o nosso Senhor realizou aqui na terra, a purificação dos pecados. Porque sem essa, nenhuma esperança haveria para nós. Se ele não tivesse feito isso e tivesse feito todo o resto, não resolveria o nosso problema. Porque o problema do pecado é muito mais profundo do que um simples aprendizado, do que simples influência cultural. Mas como ele fez a purificação dos pecados? Ele fez, e o texto aqui em português não deixa isso muito claro, mas no texto original diz assim: depois de ter feito por si mesmo a purificação dos pecados. A mensagem que passa é que ele fez por si mesmo. Ele não usou o seu poder divino. Ele não mandou um anjo para fazer a purificação. Ele não inventou um método fantástico de fazer a purificação. Ele fez por ele mesmo. Ele fez isso nascendo de uma pobre mulher hebreia, se tornando um bebê, um adolescente, um adulto, sentindo as nossas dores, sendo tentado em todas as coisas, como diz o texto, sem pecado, passando fome, sede, sentindo cansaço, tristeza, chorando, sendo humilhado, fraco, frágil, com dor. Ele fez isso por si mesmo, sem usar o seu poder divino. Ele fez isso como homem. Ele se colocou em nosso lugar, se colocou ao lado de pecadores. Ele se sujeitou ao batismo, não precisava ser batizado,
mas ele se sujeitou ao batismo de João. Falou: João me batiza para que toda a lei se cumpra. Ele não fez isso por um representante, não delegou para um substituto. Ele mesmo tomou os nossos pecados. E ele, naquela cruz, recebeu a ira do Pai pelos nossos pecados. Você e eu não teríamos como pagar esse preço. Nem a culpa, nem tirar, remover as manchas desse pecado. Ele na cruz gemeu: Deus meu, por que me desamparaste? Ele suou lágrimas, ele chorou lágrimas de sangue. Não porque ele tivesse com medo das dores físicas, mas porque ele sabia que toda a ira do pecado seria depositada sobre ele. E lá estava ele, experimentando a ira de Deus, a ira do seu Pai amado, a ira daquele de quem ele é a expressão exata, a ira daquele com quem ele é um. Ele estava lá. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tendo, pois, irmãos, o escritor de Hebreus diz mais à frente no capítulo 10, como consequência disso, ele nos reconcilia com Deus. Por isso é que ele precisava fazer algo. Não bastava anunciar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Era isso que ele estava fazendo, ele mesmo. Para que hoje nós possamos vir aqui, levantar as mãos e entrar na presença do Deus Santo, ele precisou receber sobre ele a ira de Deus. E por isso o escritor de Hebreus destaca: fez a purificação dos pecados. Quando Deus criou o homem, fez Adão perfeito. Adão caiu. Se não existe, né? Minha sogra diz que se é conjunção atrapalhativa, porque se não existe. Mas, se houvesse criado outro Adão, também cairia. Porque ninguém seria forte o suficiente para cumprir a lei de Deus. Só aquele que é a imagem exata do ser de Deus, o resplendor da glória do universo. Por isso, só ele poderia fazê-lo, por isso ele precisou vir se expor àquela vergonha, fraqueza, humilhação e morte. Então, por isso, meus irmãos, o escritor de Hebreus destaca como única atividade que Jesus executou aqui na terra a purificação dos pecados. Mas tem mais um fator que ele ressalta. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. O trabalho que ele fez na cruz foi completo. Fim. Nada mais precisa ser feito. Jamais. Nunca mais. Os seus pecados do passado, do presente e do futuro já foram perdoados. Aqueles pecados que você tem consciência e aqueles pecados que você não tem consciência já foram perdoados. Você não precisa mais se preocupar com os seus pecados, se você crê, se você recebe essa mensagem da cruz. Então, ele, aqui nesse texto, depois de ter feito a purificação dos pecados, o tempo verbal do texto destaca algo que foi feito uma vez por todas para sempre. O texto no original.
depois de ter feito a purificação dos pecados. É um tempo verbal que ressalta que algo foi feito, uma ação terminada e uma ação completa. Mas, ainda mais importante do que, mais uma vez, a questão textual, é o que vem em seguida. Porque, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mais uma vez, o escritor retorna o conceito ao Antigo Testamento. Porque aqueles leitores ou ouvintes, eles saberiam exatamente do que ele estava falando. Então, só para relembrar, lá no Antigo Testamento, no templo, no tabernáculo, havia algumas divisões dentro do templo. Tinha o átrio, que era a parte externa, tinha o santo lugar, era a primeira câmara, e tinha o santo dos santos. No santo lugar, apenas os sacerdotes entravam. E ali eles mantinham o candelabro aceso, trocavam os pães, faziam a limpeza, levavam os sacrifícios. A câmara mais oculta, o santo dos santos, apenas o sumo sacerdote entrava ali. Ali dentro estava a arca da aliança. A tampa da arca, que se chamava propiciatório, em cima, e o sumo sacerdote entrava naquele local uma vez ao ano, no dia da expiação, Yom Kippur. Ele entrava ali com o sangue, depois de fazer sacrifício pelos seus pecados, ele entrava ali com o sangue de animais, aspergia aquele sangue sobre o propiciatório, de forma que os pecados daquele povo fossem perdoados, fossem encobertos. Ele fazia isso e saía da presença da glória de Deus. Ele não tinha o direito de ficar ali. Mas o que nós vemos aqui, no texto, é que, depois de ter feito a purificação dos pecados, Jesus assentou-se à direita da majestade. No Antigo Testamento, nenhum sumo sacerdote entrava e se assentava no Santo dos Santos. Não tinha esse direito. Ele entrava e saía. Ele não tinha esse direito porque, como diz, mais uma vez o escritor de Hebreus no capítulo 10, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O sangue que ele levava não era suficiente para remover os pecados. Então, no ano seguinte, ele tinha que voltar. E no ano seguinte, e todos os anos. Então, aquele ritual de purificação dos pecados, de encobrir os pecados, de perdão de pecados, do dia da expiação, ele servia para lembrar o povo dos pecados. Mas o que o Filho fez, quando fez a purificação, o levou a assentar-se à direita da majestade nas alturas. De forma que nunca mais ninguém vai precisar entrar no Santo dos Santos para pagar pecados, porque o pecado já foi pago de forma definitiva. Por isso que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, o sumo sacerdote eterno e perfeito, ele não só entrou no Santo dos Santos, mas ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, o trabalho de purificação dele foi completo. Tudo que aqueles rituais do Antigo Testamento poderiam fazer era purificar ritualmente aquele povo, cumprir uma regra religiosa, encobrir os pecados, mas eles não poderiam curar o nosso interior e transformar a nossa consciência. Não poderiam. Apenas o sangue perfeito do próprio Filho seria capaz de fazer isso, e de forma completa. Por isso é que o escritor destaca unicamente a purificação dos pecados, de forma completa. Porque hoje você tem liberdade para entrar no Santo dos Santos. Porque o seu sumo sacerdote está lá.
Então é isso que, quando eu falei no início, que o texto de Hebreus revela o ministério de Cristo, entre outras coisas, intercede por nós dia e noite, ele está lá, nos representando, nos defendendo. Por isso é que nós podemos, com intrepidez, entrar no Santo dos Santos, entrar na presença do Deus Altíssimo e adorá-lo. Porque agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gloriosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O seu acusador não tem mais poder, nem direito de te acusar, porque legalmente a sua dívida foi paga. Então as acusações, se você é de Cristo, as acusações que vêm sobre a sua cabeça, não te pertencem mais. Rejeita isso, porque quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está consumado. Esse foi o grito do nosso Salvador na cruz. Está consumado. Todos que estão em Cristo e nele creem foram purificados dos seus pecados pela sua ação na cruz e estão eternamente seguros. Ninguém pode tirar essa salvação de você, porque ela foi comprada de forma perfeita e completa. Nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, apóstolo Paulo em Colossenses. Por isso que ele destaca, no versículo 3, a purificação dos pecados como a única atividade que Jesus realizou aqui. Então, meus irmãos, para a gente terminar, algumas conclusões e aplicações. Primeira conclusão é que o pecado é algo terrível. Pecado é tão terrível, que essa obra, quase que inacreditável, né? Só nós cremos porque o Senhor nos revelou que isso aconteceu. Precisou ser feita. O pecado não é imaginação, o pecado não é superficial, o pecado é pavoroso aos olhos de Deus. Pecado é rebelião contra Deus. A solução para um problema gravíssimo precisou ser profunda. Precisou que o próprio Deus se tornasse como nós para resolver, de tão profundo que era o nosso problema. Então você se reconhece como pecador? O seu pecado te envergonha? Ou você é daquele tipo de pessoa que fala: eu vivo minha vida, não tenho do que me arrepender. Vivo bem a minha vida, não tenho do que me arrepender. Se esse é o seu caso, sinto comunicar que você está em sério problema. Porque o seu pecado precisa te preocupar. Mas ao mesmo tempo que ele precisa te preocupar, a solução está disponível. A obra de Cristo na cruz é a solução. É a única solução. Nenhuma campanha, nenhuma doação, nenhum dízimo, nenhuma oferta, nenhum serviço social, nenhum serviço aos pobres, nenhum serviço a ninguém é capaz de resolver o seu problema do pecado. Se houvesse outra forma, veja só,
Jesus, lá no Getsemane, ele vira para o Pai e pergunta: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Algo tipo assim: Pai, será que esse é o único caminho? Não existe outra forma, eu tenho que passar por isso. E a resposta que ele ouve é: não há outro caminho. E ele foi fiel até a morte. E morte de cruz. Não havia outro caminho. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é santo. Assim como Ele também é amor. Ele é justo, é santo e é amor. E Ele não convive com pecado. Nele não há trevas. E o pecado deve ser punido. E foi punido. Foi punido nele mesmo. Ele é o único caminho pelo qual você e eu podemos ser perdoados. Ele é o único caminho pelo qual a nossa sentença, sua sentença e minha sentença foi executada e resolvida. Foi isso que aconteceu na cruz. Ele purificou os nossos pecados. Se você é de Cristo, tome posse dessa verdade. Nada pode tirar isso de você. Nada pode tirar isso de você e nada mais você precisa fazer. Nada mais você precisa fazer. O esplendor da glória de Deus e a expressão exata do Pai, aquele por quem todas as coisas foram feitas e que sustém tudo pela palavra do seu poder. Ele teve que vir. Veio em pobreza, em fraqueza, em vergonha e em morte, para que se fosse capaz de receber a nossa punição. Apenas Ele poderia abrir os portões do céu para nós. Os portões estão abertos. Você só precisa se apropriar da cruz na sua vida. Reconhecer que você é pecador e se apropriar dessa cruz. E, finalmente, o texto diz que Deus falou muitas vezes pelos profetas, mas agora Ele fala pelo Filho. Então, o Filho fala agora. Da cruz, o Filho fala. O que Ele fala? Se arrependa. Reconheça os seus pecados e se arrependa. Ele está lá na cruz mostrando que você vai ser julgado um dia. Nós seremos julgados um dia, nós precisaremos comparecer diante do justo juiz para prestar contas das nossas vidas. Nós iremos um dia comparecer diante do grande trono branco, como diz Apocalipse 20, e prestar contas da nossa vida. E nós vemos na palavra que não há nenhum justo. Todos estão amaldiçoados. Todos estão perdidos. Nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até mesmo as boas ações que você faz, se você as faz sem Cristo, são pecado. O bem que você faz, ou que você pensa que faz, se faz sem Cristo, é pecado. Porque nós somos incapazes de fazer qualquer coisa para conseguir qualquer favor de Deus. A natureza humana é totalmente corrompida. Por isso que precisou que o Filho fizesse a purificação dos pecados. E Ele da cruz, Ele chama. Ele chama. Quem nele crê, não morre, mas tem a vida eterna. O esplendor da glória de Deus, a imagem exata do seu ser, suportou os seus pecados, para que você possa ouvir o chamado dele. Deus hoje fala pelo Filho. Ele fala com você, que está aqui, fala com você na internet, fala comigo. E Ele nos chama para nos arrepender e crer. Crer
que o nosso problema do pecado foi resolvido na cruz. Nos apropriar dessa verdade. Você compreende essa mensagem? Ele está sentado à direita da majestade nas alturas. Depois de ter feito a purificação dos pecados. E ele virá novamente. Ele está à direita da majestade nas alturas, preparando um lugar para você, intercedendo por você, dia e noite, de forma que nenhuma acusação possa te separar do amor de Deus. Mas você precisa se apropriar da obra da cruz. Deus falou. Deus fala através do Filho. Deus fala através da mensagem da cruz. Ele está falando agora. Você ouve? Jesus amado, Tu que és a expressão exata do Pai, o resplendor da sua glória, Criador de todas as coisas e sustentador do cosmos. Tu és aquele que mantém todas as peças desse universo funcionando. Tu, Senhor, és aquele que gera vida, o único que habita a imortalidade, plena luz onde não há trevas. Senhor, fizeste a purificação pelos nossos pecados. Recebe a nossa adoração, a nossa submissão e o nosso desejo de cada dia viver uma vida mais santa, mais digna do Teu amor, que nos constrange a buscar viver de tal forma que reflitamos o Teu caráter. Senhor, Tu que estás assentado à direita da majestade nas alturas, que um dia vai voltar para nos levar de tal forma que, como diz a Tua palavra, de tal forma que onde eu esteja, vocês estejam também. Obrigado, Senhor, porque estaremos contigo em um lugar que já está preparado, Senhor. Agora ajuda-nos a viver a nossa vida aqui, nesta peregrinação, que tomemos posse da Tua cruz, Senhor. Que aqueles amigos que aqui estão ouvindo, que ainda não tomaram posse dessa verdade, que hoje eles ouçam a Tua voz, Senhor, porque Tu chamas. O Filho fala, Deus fala através do Filho, e queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus.